O bêbado chegou no trabalho todo de porre e trocando as pernas. O chefe dele chegou e falou pra ele: "Droga, que história é esta que te aconteceu pra você estar neste estado?" E o bêbado respondeu: "A culpa é do médico. Foi o doutor que fez isso." "Mas como assim?" "O médico. Eu fui no doutor, e ele me examinou, e disse pra eu comprar uns negócios. Escreveu num papel. Eu não entendi muita coisa. Era uma letra ruim. Mas li lá embaixo, dos garranchos, e pinga 3 vezes ao dia." O bêbado tomou todas no bar. E antes de ir embora ele pede um maço de cigarros. Ele lê escrito na lateral: "O Ministério da Saúde adverte: cigarro pode causar impotência sexual." Assustado, gritou pro garçom: "Não, esse aqui não. Me dá aquele que causa câncer."